O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que vai designar o movimento antifascista como um grupo terrorista. Ao mesmo tempo, o seu governo censurou um estudo que mostra que a maior parte do terrorismo no país vem de movimentos de direita. Pois é. Vamos ver tudo isso agora no plantão do Meteoro. Bora lá. Opa, saiu aqui? Saiu. Pois é, minha gente, vamos lá. Eu vou trazer a Sofia Labanca aqui na tela para a gente falar sobre esse assunto, Sofia, porque é muito sério o movimento antifascista sendo considerado terrorista nos Estados Unidos. Pois é, Lúcio. Isso tá vindo aí na esteira do assassinato do Charlie Kirk, né? A imprensa está colocando ele como debatedor, ativista. Não, aquele propagandista da extrema-direita que beira o, o bigodinho lá de 45, que foi assassinado lá nos Estados Unidos. A direita, tanto nos Estados Unidos, mas também aqui no Brasil, está tentando usar esse assassinato para criminalizar e atacar a esquerda. E o próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entrou nessa onda. E eu vou mostrar aqui para vocês. O Donald Trump ele fez uma postagem no Truth Social, que é a rede social particular dele, mas que foi aí compartilhada pelo perfil oficial da Casa Branca no Twitter. Então tá aqui lá no Twitter, né? Casa Branca, a postagem do Trump e a Casa Branca repostando, dizendo aqui: eu tenho o prazer de informar a vocês e aos nossos muitos patriotas dos Estados Unidos que estou designando os antifascistas um desastre, esses doentio, perigoso, radical, esquerdista, como uma grande organização terrorista. Eu também estou recomendando fortemente que aqueles que estejam financiando os antifascistas sejam investigados minuciosamente de acordo com os padrões legais mais altos, padrões e práticas legais mais altos. Muito obrigado pela sua atenção nesse assunto. Lúcio, vamos lá. Matemática básica. Você tem um número negativo e multiplica ele por outro número negativo. O resultado é um número negativo ou positivo? Positivo. Você está mutado. Positivo, né? Positivo. Positivo. Então, se eu tenho alguém que é antifascista, o que é essa pessoa? Comentem aqui embaixo. Né? Então, Lúcio, agora, é muito interessante eles estarem usando o assassinato do Charlie Kirk para defender medidas como essa, de querer criminalizar, colocar como terroristas os antifascistas, quando, primeiro, o cara que está sendo responsabilizado aí pelo assassinato é um Groyper, que é um movimento de extrema-direita, que é um movimento que é tão de extrema-direita que considera que o Charlie Kirk, lá do movimento Turning Point USA, não é de extrema-direita o suficiente. Por exemplo, eles criticam o fato de que o Turning Point apoia o Estado de Israel, sendo que os Groypers são antissemitas, então não pode apoiar judeu, sabe? É nesse nível que a gente está falando. E é muito interessante colocar isso quando existem dados, existem muitos estudos mostrando que a maior parte do terrorismo doméstico, né, ou seja, do terrorismo do próprio país nos Estados Unidos, vem por parte de grupos extremistas de direita. O que o governo Trump está fazendo? Ele está tentando apagar essa realidade. Então, se você entrar no estudo, tentar acessar o estudo mais clássico que tem do governo dos Estados Unidos, que mostra essa realidade, que mostra que a maior parte do terrorismo doméstico vem da extrema-direita, vocês vão dar de cara com essa tela aqui. A página requisitada não pode ser encontrada.
eles simplesmente apagaram os dados que mostram que a maior parte do terrorismo nos Estados Unidos é de extrema direita. E apagaram por quê? Daí a gente vai para o 404 Media, que vai nos contar que quem apagou foi o DOJ. DOJ é o quê? Department of Justice, é o equivalente ao Ministério da Justiça deles. Então, o Ministério da Justiça apaga estudo mostrando que terrorismo doméstico é, na maioria das vezes, da direita. Eu vou pegar, descer e ler aqui mais uns trechinhos que mostram a parte que nos interessa, a partir daqui. Vai nos contar aqui, o estudo conduzido pelo Instituto Nacional de Justiça e hospedado em um site do Departamento de Justiça ficou disponível lá pelo menos até o dia 12 de setembro de 2025, de acordo com o arquivo da página salvo pela Wayback Machine. Daniel Malmer, o aluno de doutorado que estuda extremismo online na UNC Chapel Hill, foi o primeiro a notar que o artigo havia sido excluído. Daí tem aspas aqui. O Escritório de Programas de Justiça do Departamento de Justiça está atualmente revisando seus sites e materiais de acordo com as recentes ordens executivas e orientações relacionadas. Diz uma mensagem na página onde o estudo estava hospedado anteriormente. Durante esta revisão, algumas páginas e publicações ficarão indisponíveis. Pedimos desculpa por qualquer inconveniente que isso possa causar. Ordens executivas, gente, é como eles chamam lá os decretos presidenciais. Então, foi um decreto do Trump que tirou esse estudo do ar. E esse decreto foi um decreto que foi colocado lá no governo, no começo do governo Trump, que era para apagar tudo que tivesse em sites do governo, que falasse sobre ideologia de gênero, que falasse sobre aquecimento global, esse tipo de coisa. Então, basicamente, o Trump, na tentativa dele lá de perseguir pessoas trans, de perseguir ambientalistas, também aproveitou isso para perseguir quem aponta que terrorismo nos Estados Unidos é de direita. Bom, Você está mutado. perdão, essa estratégia de apagar dados ou, enfim, influenciar em pesquisas não é novidade, né? A gente teve aqui no Brasil, inclusive durante o governo Bolsonaro, muitos ataques, muitas demissões, inclusive ao IBAMA, né, a outros órgãos. O próprio Bolsonaro também puniu ou demitiu mais de 18 delegados da Polícia Federal em ações de retaliação. A gente teve também os próprios ministros da Saúde durante a Covid que não concordavam com o Bolsonaro sendo trocados de forma unilateral, simplesmente para concordar com o que ele queria, o que ele pensava. Demitiu o presidente da Petrobras, quando a Petrobras não fez o que ele queria também. Então, esse viés ideológico, político da direita, ele tende a simplesmente influir no que não está de acordo com o que ele pensa, né? E isso é um padrão. Infelizmente, isso é um padrão. Quando isso vem a partir de simplesmente negar fatos, se torna perigoso. Se torna bastante perigoso, né? Inclusive aqui no Brasil, durante o governo do Bolsonaro, o IBGE foi muito atacado também, para tentar se alinhar ao bolsonarismo, né? Propriamente a Polícia Federal sendo influenciada ali para não investigar os filhos do Jair Messias Bolsonaro, né? Então, por isso que existe a importância, especialmente aqui no Brasil, da segurança ao servidor concursado. Por isso que existe isso. Isso é importante, gente. Eu sei que tem muito servidor concursado que, às vezes, está lá para se aposentar. Eu sei que existe isso. Não vamos ser hipócritas, existe isso. Mas sim, existe a estabilidade para o servidor público para ele poder agir de acordo com as normas que existem e não de acordo com vontades políticas. Porque imaginem vocês, né, esses órgãos de dados, estatística, de informação científica estarem simplesmente cheios de cargos
de confiança de um governo ou cargos de confiança de uma autoridade. Simplesmente dá para enviesar toda e qualquer informação. Né? Então é importante que a gente defenda esses dados estatísticos, defenda essas informações científicas, porque governos que geralmente se opõem a esse tipo de informação, em vez de acolher essas informações e tentar melhorar, eles simplesmente querem aplicar a sua própria narrativa. E isso é perigoso. Isso é bastante perigoso. Sofia, mais algum ponto sobre isso? Não, ficamos por aqui. Muito bem. Ó, antes de ir embora, eu quero convidar todo mundo a votar no prêmio IBEST. Estamos concorrendo. Agora a gente está no top 8. Era top 10, agora é top 8. Então o funil está fechando, minha gente. A gente precisa da sua ajuda para não deixar a mídia de extrema direita prosperar nos canais de comunicação. Então olha ali, ó, Meteoro Brasil em melhor canal de política. Então você entra no premiobest.com, o link vai estar na descrição desse vídeo, premiobest.com, canal de política aqui, ó, Meteoro Brasil, clica e dá o seu voto. A gente agradece muito, mas também o próprio campo progressista precisa da nossa ajuda para não deixar de fato a extrema-direita dominar as informações e as narrativas das comunicações, tá certo? Contamos com vocês. Um grande abraço. Até a próxima.